Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Este é o canal Geoforça. Nesta quinta-feira, trazendo as últimas para você deste momento ímpar que vive a nossa sociedade, a nossa política. E nunca estivemos tão ligados à geopolítica, o Brasil, do que agora. Movimentos estranhos, movimentos esquisitos, festa estranha de gente esquisita, eu não estou legal. Já diria o nosso amigo, deixa eu só um toquezinho aqui, ó. Hoje de manhã eu dei uma passada aí pelo pão na chapa, passei o pão de um lado e de outro, mas tive que sair rápido porque o dever me chamava. Mas tudo bem, dei uma apresentaçãozinha, passei, e o que eu quero fazer com vocês aqui é aquele café com leite de todo dia. Não a política café com leite nossa, mas é o seguinte: se inscreva no nosso canal, seja parte do nosso grupo, faça parte da nossa equipe. Estamos tentando voltar todo dia, hoje no horário normal, 9h45, entrando às 10, mais ou menos, para regularizar os horários e você poder ver aqui, porque os convites não aparecem. Enquanto no canal da molecada aí, da bandidada, os robôs batem continência toda hora, aqui não. Aqui o negócio pega. Aqui as pessoas só entram, não recebi aviso, não recebi aviso, não recebi aviso. Para cada um que recebeu aviso, 3 não receberam. Aí fica difícil, é uma sabotagem muito grande. Mas a gente vai contra tudo e contra todos, fazendo esse papel aqui que nos cabe, de tocar o barco dessa forma e tentar mostrar para vocês as armadilhas que estão aí. Por isso que eu estou preparando o curso ABC da Geopolítica, né? E eu ia até falar até uma brincadeira com o meu amigo Zé Carlos, João Carlos. Eu Zé Carlos, João Carlos, sempre. Ele ontem me fez uma pergunta, tem nada a ver, né? Tem nada a ver, mas serve de informação, né? Serve de informação. Ontem ele, Rubem, você entende do assunto, então eu queria que você falasse alguma coisa sobre esse assunto. E o assunto saiu sobre o Corsinha dele. Ele tinha ouvido 4 mecânicos, a opinião de 4 mecânicos sobre aquecimento. 2 mecânicos disseram para ele tirar a válvula termostática e 2 mecânicos disseram para ele manter a válvula termostática. Aí o dilema, escolha de Sofia, eu vim para o desempate. Inclusive, quando alguém quiser fazer alguma pergunta de mecânica, aí pode fazer, que se a gente puder, a gente responde, não tem problema não. Isso aqui é uma comunidade, isso aqui é um grupo, é amizade, por isso que eu falo para você se inscrever aqui, fazer parte, colabore com o nosso canal, ajude, porque o nosso canal, quem manda são vocês, o nosso banner são vocês. Tem o Pix aí, tem as formas de ajudar o canal, mas a maior forma de ajudar o canal é estar sendo presente e distribuindo o nosso conteúdo por aí. Nosso conteúdo praticamente único, nosso conteúdo contra tudo e contra todos. Vou voltar a falar daqui a pouquinho no circo que nós vimos ontem, a palhaçada que nós vimos ontem. Nós vamos voltar. Vamos falar também da grande contraofensiva que a Ucrânia está preparando, a OTAN está preparando. Dá pena. Mas, voltando à termostática, 2 mecânicos indicaram para ele, tira essa bodega. Isso aqui é um país tropical. Isso aqui é um lugar quente. Uau! Um lugar quente. Não precisamos disso? Os outros 2, não. Se botaram aí é porque os engenheiros sabem o que estão fazendo. Aí é aquela velha mania de dizer que engenheiro não sabe o que faz. Menos, gente. Menos. Tem situações que um técnico especializado faz uma coisa, domina até a área melhor do que o engenheiro. Agora, conhecimento teórico, cálculo estrutural e tudo isso aí, calma, vamos pegar.
E a pergunta veio para mim e eu vou responder para vocês. Mesmo você não querendo saber, você tem carro. Então é o seguinte, tira a válvula termostática ou não tira? Muitos mecânicos falam isso. Tira isso, não precisa não. Errado! O automóvel precisa de válvula termostática, sim. Quando você tira a válvula termostática, você melhora, teoricamente, a refrigeração, porque ela aumenta a chamada altura manométrica ou resistência do sistema. Cada sistema que você tem dentro de uma rede hidráulica, ela te gera uma altura manométrica de cálculo que simplesmente compromete a vazão do sistema. Então, ao você retirá-la, o que faz a válvula termostática no carro, no circuito de água? Existe o circuito primário e o secundário, é onde ele recircula, onde há uma recirculação. Ele fecha, aquela válvula está fechada, né? Ela está fechada, é uma válvula termostática, né? Ela trabalha por expansão de um bulbo que reage à temperatura e assim faz o acionamento mecânico de um mecanismo que faz abrir o sistema. É um sistema mecânico puro com acionamento por essa massa. Mas isso aí não vem ao caso. Não tem reparo, você arranca, troca e joga fora. O melhor jeito de funcionar com ela, líquido de arrefecimento, aditivado, com bom aditivo, onde você não vai ter formação de crosta e de outras coisas. Mas tudo bem. Aquela válvula termostática, primeiro que a temperatura do motor não tem nada a ver com a temperatura da sua casa, da sua rua, ou do seu país. Existe aquilo ali, a temperatura interna da máquina. E ela estar fria demais, ela não é bom para ela. Você pode ter sérios problemas mecânicos, além como aumento do consumo, porque você não tem a vaporização certa, você não tem o ponto exato, então o motor vai trabalhar frio demais e vai te causar problemas. Não. Ele tem um set point de regulagem, e aquela válvula termostática ela tem uma regulagem de fábrica, pré-regulagem, uma pré-tensão, que te diz, ela abre com 90, ela abre com tantos graus, 86, pronto, acabou. Depois, com 86 de novo, ela fecha. Ótimo, abaixo de 86, 82, ela fecha. Está legal. Mas o meu carro aquece? Calma, o problema do seu carro é a ventoinha, que é outro set point, não tem nada a ver com aquele set point. Aquele set point físico é só para o seu motor aquecer e manter as condições ideais de funcionamento de máquina. Não tem nada a ver com a sua temperatura. Ai, está calor, está frio. Não. A válvula termostática tem a finalidade de fazer com que a temperatura no bloco do motor se equalize o mais rápido possível. Depois disso, ela abre e a água passa em fluxo, fluxo total. Claro, com a perda de carga, pelo aumento da altura manométrica em relação àquilo ali, né? Você tem um incremento através que você tem o empecilho. Mas tudo isso é calculado. O problema todo é o set point da ventoinha, que é outro. Antes, ele era feito também por um termômetro diretamente ali, que o pessoal chamava de cebolão. Cebolão, tinha a cebolinha do óleo, o cebolão da água, e aquilo ali também era um processo muito mais simples, só que agora é eletrônico, vai para a placa, e a placa existe lá um set point e diz qual é a hora de entrar a ventoinha ou sair a ventoinha. Nada tem a ver com a termostática. Pronto! Acabei, porque eu falei de uma forma que eu falei ontem para ele, assim, amanhã eu faço no programa. E acabei fazendo, só de brincadeira, só para aliviar. Aí, ó, o Christian já trocou o cebolão do Opala uma vez. É ele que marcava a temperatura, ele que fazia o set point. E você, muitas vezes, você podia adaptar o cebolão. A temperatura de abertura dele é 96 graus, é muito alta, quero que abra mais baixo. Tudo bem. Você trocava um cebolão com outro set point. Dava para fazer a adaptação. Hoje, não. Hoje, o cara ou vai lá na programação e mexe na programação do carro, lá no handheld, ou então nada. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E em
hipótese nenhuma, se arranca válvula termostática de carro. Eu espero que eu tenha contribuído para a sua cultura inútil, né? Um pouquinho de cultura inútil não faz mal para ninguém. Aqui, nesse momento, eu vou... o Nutella passa no scanner, né, Cris? É isso mesmo, a nutelada. Então, boa noite, Sália. Espera aí. Começou de força, Luiz Fernandes, Sália, Josefina Silveira de Moraes. Ué, o que está aqui? Sim. Nesse momento, eu vou... Espera aí, deixa eu tirar, meu Deus do céu. Que? Tô, Deus do céu. Não. Moser Maia. Live de ontem nem aparece na página do canal. É assim mesmo, é o amor, é o amor. O YouTube está ferrando com muitos canais. É o que sobrou para eles. Adriano, advogado, obrigado pela colaboração. Valeu, meu amigo. Vamos embora aqui. E o que deu no impasse dos mecânicos? Clair, eu desempatei. Pronto. Corolla é um carro do outro mundo mesmo. Patrocínio de refrigeração Gonzalez, é isso aí. Os Uno vão emplacar? Não, o Moro é só um moleque usado. Ivanize não recebeu notificação, não é à toa. A essa hora, normalmente, a gente estava com 1.200. Qual a chance dos armamentos chineses chegarem na Argentina? O peito e a coragem da Argentina. João Gilberto Marcelino, boa noite. Bom, hoje o pão na chapa fenomenal. Continuo fazendo trabalho de formiguinha. O nosso trabalho sempre vai ser bombardeado, sempre vai ser torpedeado. Fala sobre a ofensiva ucraniana contra a Rússia. É o que eu vou falar, mas Natália, eu vou usar a dinâmica que eu tenho aqui no canal, de fazer 2 cortes e depois falar do principal. Levi, a OTAN está dobrando a aposta e todos os países europeus estão quebrando, se dizem, estão dobrando a aposta, não, estão patrocinando o morticínio de mais ucranianos. André Luiz Pereira, a partir dessa ofensiva, pode-se ter um cavalo. É uma guerra já de favas contadas. O que tem é a Ucrânia, o Ocidente mandando ucranianos para a morte. Bom, você acredita que estamos perto do fim da humanidade? Claro que não. Claro que não. Vai ter os sofredores, vão ter os que sobrarem. O que está acontecendo em Barmut? Em Barmut, 70% da cidade é dos Wagner e eles estão segurando a onda, porque avançar significaria o fim da guerra. Você viu como é que está a Europa? Você viu como é que está os Estados Unidos? Você viu a união dos países contra os Estados Unidos? Você viu a união dos países africanos contra os Estados Unidos? Tudo isso aí é resultado da guerra na África. Você acha que alguém vai abrir mão daquela delícia, da guerra da Ucrânia? De jeito nenhum, não é o momento de acabar. A França está pagando seus pecados. E quem disse que o Lula está batendo de frente com os Estados Unidos, Renato Brasil? Aonde que o Lula está batendo de frente com os Estados Unidos? Em que lugar? Deixou
3 naviozinhos encostarem aqui do Irã? Qual o motivo para não fazer isso? Só isso. Enquanto isso, a gente continua com a taxa Selic a 13,75 para encher o rabo do Wall Street. Bukele é tudo aquilo que a gente queria, o que muita gente queria do Bolsonaro é o Bukele. Eu dispararam um novo míssil hipersônico em teste. Está ruim, né? E lá não precisa de teste, não. Todos os artefatos espaciais americanos, nas últimas décadas, voavam com motores russos. Os RD-180, principalmente. Para ver as lives antigas, tem que procurar no ao vivo. É isso aí, gente, ao vivo. Quando o Cachaça será expulso da presidência? 1 mês, 3 meses? Eu acho que não vai ser expulso, é um grande acerto. Vamos ver aqui. Michele Mineirinha, pão de queijo, beijinho. Sália Iandro, Luiz Krosner, Duarte Rocha Dato, Luiz Antônio Lapa, Éder Guimarães, Matheus Lima, Romário TP, Orlando Rodrigues Martins, Melbert Henrique, João Paulo, Grigori Efimovic. Rasputin! Rasputin! Segredinho que eu vou contar para vocês. Terça-feira que vem, live às 19h30 com Aldo Rebelo. Então, anote aí. Terça-feira, dia 28. Terça-feira, dia 28, às 19h30, Aldo Rebelo no Geoforça. Por favor, espalhem. Rubão, você acredita que os submarinos brasileiros sofrem com a guerra da Ucrânia? Cara, sofrimento não é mais uma escolha para o Brasil. Ana Paula Sariba, Rubão, boa noite. Como o foco do canal é o nacionalismo, você acha que vale a pena dar espaço para essa lacração de esquerda e direita em torno de pauta de gênero que atua justamente como distração para... Claro que não. O brasileiro precisa de emprego. O brasileiro precisa ser respeitado como cidadão. Primeiro, vem o cidadão. Cidadão, o cidadão começa. Pacato cidadão. Oi, pacato cidadão. Chamei a atenção, não foi à toa, não. Vamos embora. Skank. Cidadão. Dá respeito para ele. Dignidade, honra. Trabalho, emprego. Educação, segurança, saúde. Depois você pergunta se ele dá bunda, se ele come bunda, o que ele faz, é problema dele. Ele tem que ser respeitado como cidadão, como indivíduo. Não é essa palhaçada, esse circo de Lei Maria da Penha, essa palhaçada. Isso é um circo. Esse palhaço, esse idiota, com aquela Cinderela de posto de gasolina que anda com ele, essa dupla e essa turma todinha, fétida, vive só com identidade de gênero, para cima e para baixo, todos daqui, todos dali, todos da puta que pariu, todos querem comer. Porra! Rubem Coca Zero, obrigado pela colaboração. Rubão, CV e PCC mandando no Brasil, mas o risco para a paz social do Brasil são os bolsonaristas. Os caras de coturno estão esperando o quê? Fernandinho tomar o Palácio, Marcola o Congresso? Sim, tudo um bando de bunda suja, porque todos eles estão no mesmo ritmo. O alto oficialato brasileiro está querendo a mesma coisa que os políticos. Casa em Miami, mamata, chupeta, chupetinha, chupetão.
É isso que querem. O Rio Grande do Norte está sendo destruído. E teimam em chamar essas pessoas que queimam escolas, queimam carro, matam pessoas, destroem patrimônio público, tacam o terror na cidade. São vândalos. Não pode chamá-lo de, em hipótese nenhuma, tá? De terroristas. Terrorista é aquele velho escroto, ridículo, bobão, que foi para a porta de um quartel acreditando num boneco que meteu o pé para os Estados Unidos e foi para lá cuidar da vida dele. Só, enquanto isso, a mulher dele veio para aqui para dar uma de evita-me. Evita Peron. Ninguém aguenta, né? Michele como Evita não dá mais, não. Nada disso aí dá, nada disso aí alguém aguenta. Isso é terrível. E tudo isso aí é letra que nós já batemos. Eu fico muito feliz quando o pessoal que é bolsonarista me acusa de lulista e vice-versa. Prova que eu estou no caminho certo. Bolsonaro, eu não teria pudor nenhum. Para mim, não tem esse negócio de esquerda, de direita, essa palhaçada, essa briga, não tem nada disso, não. Para mim, tem entreguistas e entreguistas. Se o Bolsonaro fosse nacionalista, de verdade, de afundar o pé na jaca, de ter peito, de peitar medidas inconstitucionais, seria Bolsonaro desde criança. Se o Lula fizesse a mesma coisa, eu seria Lula desde criança. O Lula é um boneco que está ali única e exclusivamente para atender aos caprichos e demandas do capital internacional. Ele está sendo pago para estar ali. A sua liberdade, tudo isso aí. E você vai ver outras coisas aqui também, que eu tenho aqui anotado. Quer ver, por exemplo? Vamos para os exemplos para fazer o primeiro cortinho da noite. Bem, o Nicolas Ferreira, como eu disse, Nicolas Ferreira é um embuste. É um garoto de um discursozinho fraco, sem conteúdo político, mas que se elegeu como o deputado com a maior votação do Brasil, na onda do Bolsonaro, na onda do conservadorismo, tudo bem, até aí vai lá, ótimo, só que totalmente entreguista, totalmente neoliberal, totalmente desconectado da realidade. Mas ele volta. Parlamentares vão pedir impeachment de Lula após tentativa de PCC de matar Moro e família. Essa história mal contada e mal inventada do Sérgio Moro, ninguém aguenta, ninguém merece. Falarei sobre esse assunto. Vamos falar. Falando nisso, deixa eu falar alguma coisa sobre amazoniareal.com.br. ONGs mais universidades federais mais Ministério Público é igual a subdesenvolvimento, é igual ao governo Lula. Hidrovia do Rio Tocantins ameaça ribeirinhos. A defesa apaixonada das pessoas, dos seres humanos, dos animais, tomou uma dimensão imensa agora, porque o importante é um patrocínio para a França, que a vida inteira matou seus colonizados, assassinou, promoveu verdadeiros genocídios e, como pagamento por isso, roubava a riqueza do país. Hoje, a França caminha a passos largos para perder as últimas colônias escravistas da África. E, sendo assim, o negócio é vir para o Brasil. O negócio é inventar uma narrativa, criar uma narrativa, criar um inimigo comum. Você vê, ecologia, a destruição do Brasil como nação, a praga das commodities, a praga da riqueza que brota da terra e que condena a população desses países aparentemente abençoados em sucursais do inferno na terra. Falo eu exatamente dessa matéria, aonde dizem aqui em manchete que hidrovia do Rio Tocantins ameaça ribeirinhos, ou seja, o desenvolvimento, o progresso vindo para moradores da Amazônia vai trazer sofrimento. A ecologia é a destruição do Brasil como nação, é a arma, é a praga das commodities, que diz que quanto mais rico você é,
mais infeliz será o seu povo, porque países aparentemente abençoados fazem a sucursal do inferno na Terra, sempre com argumentos autogeridos, porque eles mesmos que gerem isso, narrativas inventadas, criação de figuras de retórica e o suborno de suas elites, ou elites dos países, como no caso a nossa aqui, países ditos desenvolvidos, porém paupérrimos e miseráveis frente a recursos naturais, acabam sendo os grandes beneficiários do sistema. Enquanto nigerianos, ugandenses, moçambicanos, tailandeses, filipinos, argentinos, peruanos e, é claro, brasileiros fazem parte do exército de párias indigentes que arrastam seus grilhões pelo mundo, enquanto alguns poucos estífens desses países, mancomunados com o que de pior existe, fazem o dever de casa e vendem o nosso país, vendem as nossas riquezas. E depois fingem estar defendendo Maria da Penha, Zezinho Queima-Rosca, Cinderela do Posto, todes e todes e todes. Ninguém aguenta tanto cinismo, ninguém aguenta tanta sacanagem, tanta putaria a olhos vistos. O Brasil caminha a ser uma colônia por conta própria, extinguindo seu exército, suas forças armadas, com a aquiescência de todos eles, porque esses generais, esses generalecos e todos eles estão achando que vão viver para sempre assim, que vão acabar com o exército e permanecer. Nananinaná. Se tu não arrumar um caldeirão daquele e não for general do Exército da Salvação, tu está fudido. Tu vai virar aquele estereótipo de militar do século XIX, no México, onde os americanos botavam o mexicano como podre, corrupto, sujo. Isso depois de terem roubado 40% do território mexicano e anexado a eles. Anexação é um nome bonito para roubo. Né? E como a gente vem falando aqui, para que a gente que não erra uma, Brasil hoje, saiu até na Globo, é o país com mais jogos suspeitos de manipulação no mundo em 2022. Isso depois que nosso amigo Michel Temer, que vende a mãe e entrega, ter feito um belo trabalho de ter regularizado esses malditos canais de aposta que vão acabar com o futebol brasileiro, vão acabar com a credibilidade. Dentro de pouco tempo, só teremos Copa Brasil Barbante, Liga Barbante, Copa Brasil patrocinado por Joãozinho, outro patrocinado por Fernandinho Beiramar e por outros mais. É isso que vai restar para o Brasil. Você duvida que o Brasil, em pouco tempo, ele ia se tornar a máfia disso tudo? Com o nível de político que nós temos, com o nível de homens públicos que nós temos, gente que ganha bem, que não teria motivação nenhuma para roubar, se completar e prejudicar o país, e vive fazendo coro aí. Você acredita nisso aqui? Não tem como. Está aqui. País com mais jogos suspeitos. Adeus, futebol. Foi bom ter visto vocês um dia. E a melhor de todas, Lula escolhe profissional do mercado e servidor de carreira para diretorias do Banco Central. O presidente Luiz Inácio da Silva escolheu Rodolfo Frois para assumir o posto de diretor de política monetária do Banco Central e Rodrigo Monteiro para ser titular na área de fiscalização e jurisdição, segundo fontes do governo e do mercado financeiro ouvidas pela Folha. Os dois nomes foram indicados ao chefe do executivo pelo ministro Fernando Haddad, aquele que não sabe fazer uma conta de 2 mais 2, o cara que nunca conseguiu. Ele tem OAB? Não sei, acho que não. Acho que nunca conseguiu. Aquela nulidade. Está sendo feito um filme sobre ele. Vai ser lindo. O Haddad realmente tem cara de galã. Realmente, eu pediria um autógrafo ao Haddad. Fantástico. E o que nós temos aqui é a indicação do mercado financeiro. Mais 2 patifes para continuar a entregação do Brasil. E você, igual um bobo, engolindo circo. Circo. Tá? Vamos ver. E agora eu vou fazer um corte, que é o final do conteúdo nacional do Gran Circus Brasil. O Gran Circus Brasil é um lugar onde o palhaço é você. Você entra como assistente, você acha que está assistindo alguma coisa, mas o palhaço é você. Você faz parte da peça de resistência. Tá?
Lula entrou com várias promessas: picanha, cerveja, uma vida melhor, segurança, uma pauta totalmente identitária, fim de delegacias que cometiam repressão a pobres traficantes que perderam há algum tempo o direito de andar para cima e para baixo com arma e munição, estavam sendo pegos pelas diretorias, pelas gerências regionais 5 da Polícia Rodoviária Federal, e o nosso querido e amado rolha de poço, Flávio Dino, eu tenho lugar de fala, eu posso chamar de rolha de poço. Né? Ele deve ter R$1.000 por mês para tomar Ozempic, né? Com certeza. Ele tem para tomar uma carreta de Ozempic. Então, o que nós vemos é uma narrativa onde ia ter picanha, onde ia ter água, o brasileiro ia voltar a ser feliz, e o Lula, tanto é que ele falou, quando acabou o meu governo, a única coisa que eu queria ver era nosso povo fazendo 3 refeições por dia. É tudo isso que eu quero. Se eu fizer isso, eu já sou um homem feliz. Você é feliz, não. Você é um corno velhaco do caralho, que tu fez esse mesmo discurso em 2003. Você nem se renova. Nem se renova. Em 2003 você fez esse discurso. Naquele momento, era verossímil que isso fosse verdade. Afinal de contas, era a primeira vez que um partido dos trabalhadores, efetivamente, chegava na nova república ao poder. As commodities explodiram, dinheiro lá em cima, e a gente acreditando nessa mesma história que ele vem contar hoje. Só que essa história não cola. Ninguém mais cai nela. Ninguém mais. Essa historinha de quando eu sair. Primeiro que o povo brasileiro não é porco para se trocar por comida. Comida essa que nem está chegando. Dona Marina disse que temos 120 milhões de pessoas passando fome. Ela, por exemplo, com aquela cara de tísica, realmente ela também deve estar passando fome. Mas isso aí não importa. A dieta dela que seja a dieta dela. Eu tenho pena do marido. Mas não vou explicar piada, porque piada não se explica. Então é o seguinte, com tudo isso, com todo esse circo, o que acontece? Taxa Selic a 13,75. O Brasil sangrando quase 5 bilhões de reais por dia. Dinheiro esse que daria para comprar algumas dezenas ou centenas de colares que disseram que o Bolsonaro surrupiou, disseram que ele não surrupiou, poderia encher container com quinquilharias por Lula, trocar por espelhos e contas, ou pegar garrafa vazia, que ele tem bastante, e trocar por alguma coisa. Tudo isso regado a doses cavalares de canalice. Por quê? Porque no Brasil que existe, no Brasil que você abre a página do jornal, você liga a televisão, liga até no meu canal, que você enxerga, ele continua igual, só que pior. A narrativa toda é em torno disso daí. Nós vamos mudar, eles são feios, nós somos bonitos, ele é genocida, nós não somos. Eles fazem isso, nós fazemos aquilo. Mentira. É tudo um processo de continuação. Nada mexeu com nada. O Brasil simplesmente é um porco gordo que continua a dar banha para todo mundo. Eu não sei até quando vai isso, mas vai. Lula e Bolsonaro são 2 entreguistas, cada um se entregando com corpo e alma a um dos setores. Um se entrega, vamos dizer, à direita, o outro à esquerda, quando na realidade não tem esquerda nem direita. É uma entrega geral. Todo mundo se entrega. O Brasil está numa situação crítica. Não há defesa para esse governo. Há, sim, mudança de rumo. Defesa impossível. Mudança de rumo plausível. Eu seria o primeiro a vir aqui e aplaudir. Mas vai ser difícil. O negócio é carro para a Lei Maria da Penha. Para hoje, Lei Maria da Penha já virou adjetivo. Né? Todos eles que vão salvar o mundo da gente ou a gente do mundo. O importante é que a política do Bolsonaro é a mesma que era do Michel Temer, que era a mesma da Dilma, e a do Lula é igual a todas elas. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer um corte pequeno aqui, citando o meu querido amigo
irmão, parceiro, Felipe Quintas. Felipe Quintas fez um livro, tá? Nacionalismo Brasileiro, Fundamentos, Intérpretes e História. Colocou uma capa. A capa é uma licença poética. Cada um coloca. A história não é licença poética. Tá? E eis que, a certa altura do campeonato, me aparece o inútil, o totalmente descartável Mijone Janoel, o autoproclamado negro oportunista. Olha a aparência do povo da capa, só tem gente com aparência de europeu. É o famoso nacionalismo conservador sem povo. E a moça da capa parece um personagem do Cavaleiro do Zodíaco. João Emanuel, você é o que a gente pode classificar como um dos maiores expoentes do que se podemos classificar de esquerda canalha. É um nicho próximo à esquerda identitária, só que mais vagabunda ainda, onde os valores se misturam, a falta deles. A falta de valores do identitarismo se mistura à sua falta de valores como ser humano, como indivíduo. A soma disso é uma maciça dose de oportunismo e uma vontade louca de encher os bolsos, ou ao menos ganhar o suficiente para não ter que mostrar o seu talento, onde seria o único lugar que a sua mão de obra poderia ser aproveitada. Selecionador de lixo, num vazador ou num aterro sanitário. Hoje, esse dejeto, esse ser abjeto, esse comedor de restos e migalhas doadas por senhores de engenho do primeiro mundo para lacaios e vagabundos que lutem e tentem destruir o seu próprio povo. Fazem isso por bem pouco, diga-se passagem. Como eu falei, isso por migalhas, restos e sobras é mesmo assim. O mais incrível que possa parecer, são comprados por um valor bem maior do que o que eles valem, porque essa é uma característica do patife, receber sempre mais do que vale. E João Emanuel não está longe disso. Um sujeito desse que já teve o desplante e a pouca vergonha de vir a público justificar a mamata fornecida por um canalha como George Soros. Mas o importante para essa turma é nunca ter uma gota de suor para curar uma doença. A tática chamada de ergofobia e um caráter de aluguel propício para criar um novo elemento entre os roedores brasileiros, que se prostituem pelas redes sociais para fazer o serviço do seu mestre. O que mandar, faremos todos. Se quiser, me processa também. Entra na fila que o Eduardo Moreira está lá na frente. Vocês são oportunistas. Oportunistas. Como você não tem conteúdo, seu conteúdo é defender o George Soros. Claro que eu vou lá pegar minha mamata, minha merenda. Claro. Saco parado, saco vazio não para em pé. Vamos enchê-lo. É isso que vocês são. Ratos. Minha solidariedade ao Quintas, e cite meu nome aí alguma vez aí para você ver como é que eu não vou descer o pau, seu comunista de merda, comunista lambedor de saco de capitalista, comunista como você, na Rússia, na mão de Stalin. Imagina, hein? Imagina, comunista, Stalin pegar um comunista lambendo o saco de um capitalista a troco de moedas, de um pouquinho de dinheiro. Estou aqui, processe. Bora, vem. Deixa eu falar com vocês mais uma vez aqui rapidinho, que estamos aqui ao vivo, neste momento. Eu peço para vocês se inscreverem, fazerem parte do nosso grupo, fazerem parte do nosso canal, seja membro, R$ 4,99 por mês. Tá? E, se quiser, está aqui o nosso canal, você pode fazer aqui uma doação, tem o Pix, tem tudo, mas o mais importante é você presente aqui divulgando. Ontem eu já falei o suficiente sobre essa história do Moro. Moro é um agente do Deep State americano, assim como Lula, como todos eles. São todos atores de quinta categoria. Parece até ator do Revalida brasileiro. Devem ser aproveitados no mesmo lugar. Estão aí personagens criados pela mídia, colocados na berlinda,
para a gente pagar com o nosso couro. Lula fazendo briguinha que nem o Bozo. O bom é que o tempo vai passando e nada muda. A picanha virou abóbora, né? Antes era carruagem, né? Miojo de abóbora. É colchão duro, mas não, é abóbora, mas se identifica como picanha. Visita de Lula à Marinha significa alguma coisa? Nada. Nada, nada. Fazueli. Fazueli é um negócio muito bom. Fazueli que a picanha aparece, mesmo que seja em forma de abóbora. Mijones. Com R$ 2.000 por mês você tem que pagar imposto de renda. Isso é uma obra a quatro mãos. Bolsonaro fez e Lula se aproveita. Todo mundo. Ele não tem vergonha, não. Não, nós estamos recebendo mesmo. O que tem? Não tem nada demais, não. Vamos ver aqui. O governo lançou mais médicos, incluindo quem se formou no exterior. Lançaram mais médicos é uma covardia para não encarar o sistema, porque as universidades privadas brasileiras são todas de políticos, onde eles cobram o que querem. Então, ao invés de mudar aquilo ali, vamos ficar fazendo mais médicos. Rubem, você acredita no aquecimento global? Acredito, mas não provocado pelo homem. O curso vai começar imediatamente. Eu tenho que preparar final de semana aqui, tudo isso aqui. Mas eu também tenho que ver a parte legal, porque senão a gente toma uma ferrada. Mas ele vai lançar o quê? Ele pode arremessar. A única coisa que o Mijone Janoel pode fazer é arremessar alguma coisa. Vai lançar o quê? PCdoB só tem identitário. Ele acho que ele nem é do PCdoB, é do PCB. Que o Polônia vai entrar na guerra da Ucrânia? Vai nada. Empreendedorismo brasileiro. O brasileiro é empreendedor aonde, Joaquim Junqueira, meu amigo? Onde o brasileiro é empreendedor? O brasileiro só quer empreender para fornecer material para a prefeitura, acertado com o deputado, acertado com o prefeito. Vamos falar a verdade? Que empreendedorismo é esse, rapaz? CLT é essa? Pepe Escobar não faz a nossa linha, gente. Pepe Escobar não reconhece a gente como nada. Né? Então, deixou ele lá à vontade. Porque aqueles MiG-29 são de quarta geração, 3,5, quarta geração. Não tem nada. Pepe Escobar ele se encontra com todo mundo. Todo mundo. Putin, Lavrov. Ele tem o que eu gosto dele é aquela parede. Aquela parede é show de bola. Excelente. Espera aí.
Espera aí. Oh, meu Deus do céu. Só um segundinho, gente. Espera aí, gente. Espera aí. Vamos. Já respondi aqui. Gente, obrigado. Deixa eu ver. Ótimo. Deixa eu voltar aqui para recuperar aqui rapidinho, para a gente entrar na parte final aqui. Rubens, o quanto a segurança alimentar da população está em xeque com essa medida do Lula no incentivo à produção de alimentos? Olha, não adianta você incentivar a produção de alimentos se você não tiver fosfato, se você não tiver potássio, se você não tiver insumos básicos. Talvez os Estados Unidos entregue para a gente pelo triplo do preço, não tem problema não. O baratinho que vinha lá da Rússia, de repente, não vem mais. Fica na declaração do chanceler brasileiro. Os identitários que se cuidem, a reação virá, eles não poderão se defender. Concordo, Hermes Merkel. Concordo, grau, número e gênero. Eu acho que vai ser feio o negócio. Eu acho que não vai ser bonito. Vamos ver aqui. Saúl Spark. Rubão, o ARP pode controlar o tempo, causar terremotos, tsunami, etc. Não pode. Quenta, mas não pode. A Rússia tem um mais potente do que o deles, inclusive, é o Sura. Né? Sura, sistema Sura. É mais potente do que o ar. Né? Chamadas armas climáticas. Empreendedorismo. OnlyFans. Empreendedorismo. Molambo, você viu a simulação da Polônia feita anos atrás? Em que... Cara, a Rússia chega em qualquer desses países em 5 dias. Se não chega, é porque está usando 15% do seu exército. Luiz Fernandes, Rubão, você acredita que Aldo Rebelo vai se candidatar à presidência em 2026? Vocês vão perguntar para ele aqui, terça-feira, 19h30. Rubão, quem é que será o país que vai prender o Putin? Não sei, Portugal, país valente. Opa, se o Putin vir aqui, nós outros vamos ter que prendê-lo.
Me desculpe, Putin, mas nos outros temos que obedecer ao foro internacional e vamos prender. Claro. Depois vai vir um Sarmat RS-28 aqui e vai foder com tudo. Mas o importante é que fizemos a vontade dos gringos. Ai, meu Deus do céu, eu estou maluco! T-54 e T-55, eles não vão para o campo de batalha, eles vão para a retaguarda. Eles fazem como se fosse policiamento. Né? Como se fosse policiamento. Se a Rússia estivesse perdendo tanques e tanques e tanques e tanques, como inventaram lá, você veria foto e filmagem dele, você não vê. Rubem Cocazero, obrigado pela colaboração. Rubão, o senador Marco Duval falou que seus documentos sigilosos da CPMI no dia 8 derruba Lula. 100% de certeza. Será? Eu acho que não, porque documentos não derrubam ninguém, justiça não derruba ninguém. Quem derruba os outros aqui é a Embaixada Americana. Quem manda no Brasil é a Embaixada Americana, faz esse corte, está aqui, quem está falando sou eu, Rubem Gonzalez. Então, o Marco Duval está falando bobagem. Não porque ele, tecnicamente, ele não esteja correto, é porque simplesmente, não é ali que se derruba nada. Quem derruba é no porão da Embaixada dos Estados Unidos, para governos lacaios, vendidos e fétidos. Baixofobia, pobrefobia não pode. Contra a Rússia vale todo, o Dixie Doctor. É exatamente. Não será Portugal, será o STF brasileiro. All right. Perdi. Quem tem coragem de fazer isso? Qual a minha opinião sobre o Neymar? Graças a Deus eu não tenho opinião sobre o Neymar. Eu me sinto tão bem com isso. De acordo com a Ucrânia, foram 3.500 tanques russos destruídos. Foram mais. É por isso que a Ucrânia está chegando perto de Moscou e a Rússia pedindo arma para todo mundo, né? Flávia Barros Maia, boa noite, Rubem Gonzalez. Assisti ao vídeo do Putin em Donbass. Ele é fantástico. Sou fã deste grande estadista. O Brasil, infelizmente, não tem ninguém à altura. Não tem ninguém à altura, não. Não tem ninguém para se chamar municipalista, que dirá estadista. Rubão, qual a tua estratégia para driblar a censura do YouTube caso a plataforma venha te derrubar? Nenhuma, vou para casa. Cuidar das crianças. Greta agora é formada em teologia doutorada, ciências ocultas e letras apagadas. Rubão, o norte do país corre o risco de ser tomado pelos EU e outros países? Não, eles vão intervir ali para ajudar o país. Vai ser um território livre. Com Lula, tá? Ou você acaba com o Lula ou o Lula acaba com você. Rubão, você tem crianças pequenas? As crianças normalmente são pequenas, né? Tem meus netos e o diretor, né? Modestinho, que tem 15 anos. Gente, vocês vieram aqui para o seguinte. Eu falei que ia falar sobre os armamentos novos que a Rússia está testando na Ucrânia, tá? Mas não vou falar sobre eles hoje. A Ucrânia está preparando uma grande ofensiva, uma massiva ofensiva
contra as forças russas, principalmente na região de Bakhmut, ali, onde 70% da cidade já foi dominada pelos Wagner. Estão encastelados ali, os outros 30% abaixo e com todas as saídas fechadas. Pergunta-me você, com essa contraofensiva, realmente a situação vai ficar difícil para a Rússia? Não, não vai ficar difícil. Não vai ficar difícil porque a Rússia domina o cenário. A Rússia tem mais blindados, a Rússia tem mais artilharia, tem mais peça de artilharia, tem a infantaria no solo, como última análise, como último bastião, bem mais treinada e bem mais qualificada, bastante mais. E o principal, a Rússia tem cobertura aérea total, coisa que a Ucrânia não tem. Então, o que vai dar nisso? Massacre. Os russos vão ser massacrados. Os russos vão massacrar. Vão cansar de matar ucraniano. E você, então, por que a Ucrânia está fazendo isso? Porque não é a Ucrânia que está fazendo isso. Quem está fazendo isso é o Ocidente. Quem está fazendo isso são os Estados Unidos. Quem está fazendo isso é o Mossad. Quem está fazendo isso é o Comando Anglo-Saxão Sionista da Europa. Todos eles em volta de organizações militares. São eles que estão fazendo isso, levando para esse desfecho. Mas eles querem ganhar da Rússia, eles sabem que não ganham da Rússia. Eles sabem que a Rússia pode usar até armamento nuclear. Eles estão provocando. Por quê? Porque eles têm que manter aquilo aquecido para ver se conseguem sair do axioma que se meteram. Já teve gente aqui de piadinha. Rubem, você disse que o general Inverno ia atacar e acabar com a Europa e salvar a Rússia. E não foi nada disso. Quem disse que não foi, cara pálida? Olha em volta. Olha a Alemanha. Olha o que aconteceu com a Alemanha. A Alemanha simplesmente, a conta de energia elétrica quadriplicou, quintuplicou, em alguns lugares multiplicou por 10, depende da região, depende da aplicação. A falácia, a beleza do petróleo barato, do gás barato, acabou. Então, eles vão jogar com defuntos, os defuntos são dos outros. É uma tentativa de dobrar a aposta, mas com você, não com ele. Cada semana tem um armamento novo lá dos Estados Unidos e é dizimado. Já a Rússia está testando vários equipamentos, inclusive uma bomba de 1.500 quilos, que simplesmente não tem precedente, porque ela tem um poder de destruição altíssimo. É uma termobárica, mas o poder de destruição dela é altíssimo. Talvez o dobro da FOAB. Elas são de 1.500 quilos. Está abrindo uma cratera de quase o tamanho da FOAB, que abre uma cratera de 800 metros, mais ou menos. Ela está abrindo 700, penetração, acho que de 20 andares. E essas bombas inteligentes estão sendo usadas lá. A Ucrânia não tem salvação. Não pensem vocês que tem. O que tem é o seguinte, é esse lastimável contra-ataque que o certo agora seria jogar em cima da mesa, mas quem está bancando tudo, imprimindo dinheiro frio e botando lá é o Biden. Estão imprimindo, estão botando dinheiro para fora, estão aquecendo de forma irresponsável a economia, uma economia que não aguenta mais tanta riqueza fiduciária, só o Ocidente que está salvo, o Oriente está salvo, o Oriente Próximo, e agora até a África salvo, porque tudo que eles têm são commodities. Tem commodity. É café, é milho, é o que for, é commodity. Acabou. Acabou a farrinha. Acabou a farrinha do dólar fácil. O dólar fácil não está conseguindo segurar nem a inflação dentro de casa. Replicam de um lado para outro, de outro para outro, mandam para o Canadá, pegam de volta, fazem um samba do crioulo doido para ver se dá para salvar alguma coisa ali. Normalmente não está dando para salvar. Não. A máscara dos Estados Unidos caiu, já é público e notório. Você vê os movimentos.
A parte militar, ele está atrás, eles estão atrás, e apesar da destruição mútua, a capacidade e o poder de destruição promovido contra o Ocidente é bem maior e bem mais diversificado, pelo próprio tamanho da Rússia. Então, o que resta ao poder brasileiro, poder que for, tá, em algum lugar, incentivar, porque o Brasil é um dos incentivadores, agora está na base de apoio da guerra da Ucrânia. Seria, bicho, para com isso, vamos embora, sai daqui, porque isso aqui está brabo, vamos sentar, porque é melhor um mau acordo que uma boa briga. Mas não é isso que a Europa quer. A Europa quer briga, quer guerra, porque os defuntos não são dela. E ela está tentando dobrar a aposta, porque não tem mais como. Atravessou a Baía de Guanabara, atravessou um rio, um lago, você só atravessa ele até o meio. Quando você, do meio para frente, você já está saindo dele, por mais esdrúxulo que possa parecer. Tá? Você pode ter ido lá e você... O rio tem quanto? Tem 5 quilômetros de largo a largo, de costa a costa. Você só entra no navio, você só entra no rio até o meio. Dali para frente você está saindo. Não. A única coisa que vamos ter lá é mais morte, mais morte, mais morte. E Moscou está pronto para pagar isso. Estão diminuindo, otimizando ao máximo as vítimas do lado deles e o resto é sentando a curva. Há alguma chance para a Ucrânia? Nenhuma. Eles estão esperando uma suicida, uma ofensiva suicida, aonde vão de peito aberto, morreram centenas de milhares, voltar a reativar outras frentes. E o principal de tudo, o que é a guerra entre a Rússia e a NATO sobre o uso de urânio empobrecido. Urânio empobrecido é uma espécie de uma agulha, uma ponta, que vai na frente de um sistema semitandem no projétil de um obus 120, 121, de um tanque. Tá? É lançado por um tanque, 4, 5, 6 quilômetros de alcance, e aquela ponta de urânio empobrecido, com a velocidade, com atrito, com tudo, com reações, ele impacta e ele como que funde a couraça de aço, derrete e entra. Só que isso daí é contaminante. Tem toneladas e toneladas disso na Iugoslávia, na antiga Iugoslávia. E o dobro de números de casos de câncer do que no resto do país, no resto da Europa. Isso é para você parar e pensar. A Ucrânia está sendo levada a isso. Como vai sair disso? Destroçada, arrebentada. A Rússia cada vez se fortalece mais, os Estados Unidos cada vez se perde mais, e a gente, no meio disso tudo, fica analisando como seria bom se a gente tivesse governo, como seria bom se tivesse um homem na presidência, pelo que entrou e pelo que saiu. A realidade é essa, gente. Não temos mais o que falar. Eu vou terminando a live por aqui. As lives minhas estão sendo mais curtas. Tá? Vamos ver aqui. Eu vou dar só uma boa noite para vocês. Se inscrevam no canal, façam parte do nosso grupo, sejam membros. Ajudem o canal. Podem mandar alguns milhões de dólares aí para mim. Vamos ver aqui alguma pergunta. São 3.500 tanques, porque acabou a tinta. Quando ele ia escrever mais 1.000, acabou. Rogério deu adeus ao YouTube, uma pena. Se já fosse fechar, não pago mais internet. Bem, eu, por enquanto, não tenho intenção nenhuma de sair. A Ucrânia perdeu. A história da Ucrânia é antiga. Eu vou contar a história para vocês da Ucrânia. A Ucrânia começa com o assassinato de Gorbachev por Yuri Andropov.
Eu vou contar essa historinha. Não, o T-14 Armata não é o melhor tanque que os russos têm, não. É o melhor tanque do planeta, o tanque de quarta geração. Depois eu falo sobre ele. Amanhã, como eu estou para falar sobre armamento, eu falo sobre o Armata 14. Flávia Barros Maia. Jones Manuel é isso aí o que ele é. Ele já é o Jones Manuel. Precisa de mais alguma apresentação? Ele já é ruim o suficiente por conta própria. Meu tio que está em Portugal disse que subiu tudo, muita coisa. Veja aí os canais que apresentam gente fazendo compra lá, você vai ver os preços, que eram menores do que aqui. Exatamente, Ricardo Dutra. Lá tem alguém para dizer assim, eu estou passando fome? Não. Eu não como há 4 dias, mas o jornal disse que eu não estou passando fome, não. Então tá bom para mim. O Macron não cai porque não é praxe na Europa, tá? E no primeiro mundo, tirar seus governantes a toque de caixa. Valdeir quer aprender? Eu vou trazer o Aldo, depois eu falo com o Requião para mim. Exatamente, Stanley. Eles não poderiam bater de frente com a Rússia. Bateram porque estavam seguindo ordens. 800 bases não servem para nada, 500 mil homens em arma, 13 banheiras flutuantes, e normalmente 5 estão sempre quebradas. Lula não resolveu dar tarefa, ele ia chamar uma linguicinha com uma cachaçinha. A gente vai ali, vai jogar sinuca ali. Não faz amanhã o seguinte, a gente joga 4 partes de sinuca, melhor de 3 é o seguinte, que é perder, paga a ficha e acaba a guerra da Ucrânia, está tudo resolvido. Lula disse que resolver essa guerra também é metáfora. Não, é metafora mesmo. É, Mari Santos, é verdade. Não vamos ofender falando nele. É isso aí, gente. Likezinho aí para mim, por favor. Você quer o fim da Ucrânia? Não. O que eu ganharia com o fim da Ucrânia? Eu quero o fim do fascismo canalha que existe lá. Fascismo canalha. Liliana Toso. Alguém peitou o Blake lá, mas a maioria fica quieta, né? Igual aqui. Tem uma posição positiva sobre Andropov até ele participar da morte do Brezhnev. Faça do Pulo da Lua, eu vou falar, mas eu já tenho no conteúdo exclusivo. Hoje, no mundo militar... Gente, esquece aquele canal, pelo amor de Deus. São tanques de patrulha, não tem nada a ver. É fazer um react mudando. Olha só, eu vou imitar ele. Vai um por um. É isso aí, gente. Fico por aqui. Um abraço para vocês. Fui. Amanhã estamos aqui de volta. Se Deus quiser, e Ele há de querer.